Olá, um grande dia. Seja bem-vindo ao programa Passos para o Sucesso. Meu nome é Rose Martins, sou consultora em marketing há 10 anos e, como eu sempre falo, há 10 anos plantando sementes e colhendo resultados. Gostaria de agradecer ao Portal On pela oportunidade de estar nessa casa incrível, toda a equipe que são os amores. Eu amo sempre estar aqui. E ao querido Alex Bússolo, que tem realizado um trabalho incrível, que é um grande líder, uma inspiração para todos nós. E falando em Alex Bússolo, hoje nós vamos falar sobre liderança. E o meu convidado de hoje para falar sobre esse assunto é Augusto Júnior, escritor de 2 livros, palestrante de grandes empresas. Fala um pouquinho para mim, Augusto. Oi, Rose, obrigado pelo convite, privilégio estar aqui. Parabéns pelo programa, super empolgado para esse papo. Gente, conforme eu te disse, o Augusto ele é escritor de 2 livros e 2 livros, né? Porque ele teve um na época da faculdade. Sim. Logo que eu cheguei em Cosmópolis, eu estava num evento e eu dei uma palestra chamada As 10 Atitudes dos Campeões, foi na Câmara dos Vereadores até. E eu transliterei, literalmente, copiei a palestra que foi gravada e transformei num livro. Mas foi assim, tive 50 exemplares e o meu próprio pai chegou pra mim e disse assim: filho, o livro não tá bom. Então esse foi o primeiro livro, mas a ideia do sonho de levar conteúdo para inspirar pessoas e transformar pessoas já tinha, assim. Então foi esse o primeiro livro. Gente, e eu vendi esse livro na faculdade e as pessoas amavam, só que o Augusto não desistiu do sonho dele e é assim que a gente tem que fazer, não pode desistir. Augusto, eu queria que você falasse então sobre o seu primeiro livro incrível após esse, né, que foi o treinamento, o processo, o que a juventude pode fazer por nossa nação. Rose, nós estávamos em 2014, estava no auge daquelas manifestações, das crises, e a gente estava vendo os jovens querendo o protagonismo. O Brasil vivia um momento difícil e sempre na história os jovens foram aqueles que fizeram as mudanças. Foram os jovens que lideraram as transformações do mundo. E nesse momento, então, eu decidi fazer uma provocação para os jovens, porque eu acreditava que a gente poderia fazer mais do que só ir para as ruas. Ir para as ruas é importante, mas a gente tinha que fazer algo prático, algo que a gente pudesse de fato mobilizar para transformar. E nesse livro eu trago histórias de vários jovens e trago uma provocação. E aí, o que é que você pode fazer? Então, na época, por exemplo, citei a história do Eduardo Lira, que usando a sua ONG Gerando Falcões estava transformando a comunidade, o Caio Dib, que estava transformando a educação, outras pessoas fomentando o empreendedorismo. Então, a ideia era: jovem, acredite que você pode ser um agente de transformação. Então, foi mais ou menos a ideia do livro. Gente, e eu acredito muito no empreendedorismo social, no capitalismo. Eu acho que fazer o bem é o que vai mudar o mundo. E falando então agora do nosso tema, que é liderança, além desse primeiro livro, o Augusto também lançou um segundo livro, até tô com ele aqui, Reflexões de Jovens Líderes sobre liderança, né? Que juntou vários jovens e fez um conteúdo incrível. Fala um pouquinho para mim, Augusto. Legal, Rose. Esse livro, ele é fruto de um curso que a gente tem, chama Young Leaders Program, e no final do curso os alunos escrevem. Então eu faço a curadoria do conteúdo e vou ajudando eles a todo mundo escrever esse livro, que é sobre liderança. E a premissa base é: o mundo mudou. E o mundo mudou, ele precisa de um novo jeito de liderar. O jeito de liderar do passado, comando e controle, chicote, recompensa, não funciona mais hoje. A gente precisa liderar pela inspiração, a gente precisa liderar pelo exemplo, a gente precisa liderar cuidando das pessoas. Então esse livro vai justamente falar disso. Como é que eu consigo liderar cuidando das pessoas, cuidando dos resultados, e como é que eu consigo cuidar do retorno financeiro? Porque na verdade, quando eu tenho essas 3 coisas, cuidado das pessoas, retorno financeiro e impacto positivo, é que de fato a liderança acontece. Então, a nova perspectiva da liderança, ela pede uma liderança que cuide das pessoas,
que valorize o ser humano, que não olhe para as pessoas só como CNPJs ou só como CPFs, mas olhe para as pessoas com histórias, com medos, com anseios, com sonhos. E quando a gente enxerga as pessoas dessa forma, a gente faz o mundo um lugar melhor. Porque ninguém merece ter um chefe chato. Um chefe tóxico, Rose, ele atrapalha a sua vida, ele te faz infeliz, ele faz você não gostar do trabalho, ele faz você voltar para casa triste, com depressão. Então, como é que eu faço para mudar o mundo tendo lideranças que não sejam tóxicas, mas sejam inspiradoras, que cuidem das pessoas, assim como cuido dos resultados. Não vou deixar de ter resultado, mas o resultado não é só o único caminho, eu preciso cuidar das pessoas e dos resultados. Gente, o Augusto ele tem muita autoridade para falar sobre isso, porque eu trabalhei numa instituição com o Augusto, a gente fez uma parceria e o Augusto ele ficava exatamente preocupado com essa liderança. E eu, como marqueteira, né, gente, ficava só querendo resultados, né, Augusto? E é por isso que eu trago esse tema para os empresários, porque marketing ele tem muito a ver com liderança. Quando você tem uma liderança completa na sua empresa, que cria uma sinergia entre todos, que une todos os funcionários, traz propósito para o seu negócio, os resultados vêm de forma muito mais fácil. Fala um pouquinho para mim, Augusto, sobre isso, sobre a nossa experiência, né? Legal, Rose. Que foi muito bacana. Você foi minha grande parceira, né? Quando eu cheguei aqui em Cosmópolis, tava na época ajudando o Adriano Carapiá na Casa da Bíblia, a gente se encontrou lá e a Rose se apresentou, você tinha feito seu curso de consultoria. Eu lembro que a gente uniu forças para começar esse projeto, fez várias coisas aqui, tenho muito orgulho de ter trabalhado do seu lado, de ter aprendido bastante. E liderança, Rose, ele é responsável por acelerar o fluxo das coisas ou mudar. Então, por exemplo, um rio, ele tem um fluxo natural, uma velocidade que vai andar. O líder precisa acelerar o fluxo desse rio ou mudá-lo. Se o líder não está nem alterando o fluxo, nem mudando, não faz sentido a liderança. Então, o líder tem que inspirar resultados e pessoas. O Peter Drucker, ele fala uma frase interessante, ele fala assim: as únicas coisas que acontecem naturalmente em uma organização é atrito, conflito e falta de performance. Para todas as outras coisas precisa de liderança. Então a liderança é que impulsiona. Então você falou do marketing, um líder, ele amplia essa visão para aumentar os resultados da empresa. Para a empresa crescer mais, vender mais, ampliar, porque isso é muito bom. Só que eu não posso olhar só para o crescimento financeiro. Eu também preciso olhar para as pessoas, porque a liderança de verdade, ela faz as pessoas crescerem. Então, me perguntaram uma vez, basicamente, como é que você resume liderança? Liderança é você fazer as pessoas se sentirem maiores do que elas são. Se você está perto de alguém e essa pessoa te faz sentir maior do que você está perto de uma liderança. Porque o líder inspira, ele faz você acreditar em você mesmo. Quando você começa, e eu lembro de uma professora que eu tive lá no Ceará, que todo sonho que eu falava, ela dizia que era possível. Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo. Ela era uma líder. Então, a gente precisa resgatar essa essência da liderança e precisa ter nas nossas organizações, principalmente num ano como esse, um ano difícil, onde está tendo muita crise, pessoas que lideram com propósito, com inspiração, para fazer a diferença. A gente precisa de liderança. Se o mundo não tiver liderança, a gente vai aumentar essa crise que a gente está vivendo hoje, Rose. E a liderança é o ingrediente principal do marketing e de qualquer empresa, né? E hoje nós estamos falando muito sobre engajamento, né, Augusto? Não sei se você pode falar um pouquinho sobre o líder ressonante e o dissonante, né? Você poderia explorar um pouquinho sobre isso? Legal. Essa definição de liderança dissonante e ressonante é do Pedro Calabres, né? Um neurocientista incrível, muito inteligente. Mas eu gosto de entender a liderança, Rose, como assim, a liderança ela é servidora e inspiradora. Porque o perfil do líder, se ele vai ser mais extrovertido, mais introvertido, se ele vai ser mais voltado para os números, se ele vai ser mais voltado para o planejamento, para o comercial, não faz diferença. O que faz a diferença é a intencionalidade da liderança.
Qual é o tipo de liderança que eu quero ser? Eu posso continuar sendo tímido. Tem muitos líderes na história que eram tímidos, não eram pessoas de low performance, assim, pra fora, que falava. Eram pessoas tímidas, eram pessoas que não tinham tanta capacidade de articulação, mas eram pessoas que tinham liderança pelo exemplo, pela inspiração. E se você consegue inspirar dessa forma, você faz a sua organização ter esses resultados. Porque eu acho que o grande papel da liderança é sustentar o resultado da organização de forma consistente. E aí o maior exemplo disso é um técnico de uma seleção brasileira, por exemplo. Você pega o Tite, quando ele assume a primeira vez a seleção brasileira, ele substitui o Dunga, eram os mesmos jogadores, eram os mesmos adversários, era o mesmo campeonato no segundo turno. No primeiro turno, a seleção teve um aproveitamento de aproximadamente 37%. E o Tite entra com esse resultado. E ele, no segundo turno, ele teve um aproveitamento de 92%. Uau! Mesmo time, mesmo adversário, mesmo campeonato. O que mudou? O líder. O ingrediente principal. É a chave. E aí foram perguntar para os jogadores o que foi que o Tite mudou. Porque a tática era a mesma, os jogadores eram os mesmos, o escalado era os mesmos. Ele falou assim, é que o Tite se preocupava com a gente. Uau. O Tite chegava no vestiário e perguntava para eles como é que eles estavam. Ele dava um propósito para eles, explicavam por que eles tinham que vencer. E ele motivava sua equipe. Então ele entendia cada um e ele ia motivar os melhores, o Neymar, mas também os reservas, as coisas. E ele fazia esse trabalho de bastidores. E os jogadores falaram, o Daniel Alves até fala na entrevista, fala assim, esse trabalho de bastidor do Tite foi que fez ele ser esse líder que ele é. Então, liderança é isso, né? A liderança faz a diferença. Às vezes a organização está tendo resultado, mas a culpa é da liderança, porque deixou de crescer. Se o líder para de crescer, a empresa para de crescer. O líder deixou de servir, o líder deixou de ter brilho nos olhos. E aí, a partir desse momento, eu começo a ser tóxico, eu começo a contagiar negativamente as pessoas. Se o líder não acredita no projeto, se o líder não inspira, se o líder não transforma, quem é que vai acreditar? Então, a liderança de fato é o que faz a diferença. Então, mais do que o perfil para fora, é a intencionalidade, o jeito de liderar e a forma da liderança. E a liderança é um processo de dentro para fora. Uau. Tem uma história muito legal do motorista do Nelson Mandela. Perguntaram pro motorista do Nelson Mandela como era trabalhar com o Nelson Mandela. Aí ele falou assim, eu já tive outros chefes, trabalhei com outros presidentes, mas quando eu trabalhei com o Nelson Mandela, eu ganhei um nome, porque o Mandela me chamava pelo meu nome. Quando eu comecei a trabalhar com o Nelson Mandela, eu ganhei uma família, porque o Nelson Mandela se preocupava e perguntava como é que estava a minha família. Quando eu comecei a trabalhar com o Nelson Mandela, eu ganhei até um cachorro, porque ele guardava os ossos do final de semana pro meu cachorro. E quando eu comecei a trabalhar com o Nelson Mandela, eu ganhei uma vida, porque na sexta-feira à tarde, não importava quem estivesse na sala, às 3 horas o Mandela me chamava pro chá e ele me apresentava como meu amigo. Nelson Mandela é um dos maiores líderes do século XXI, mas o motorista lembra dele como um amigo. E isso me toca muito porque como líderes a gente precisa se preocupar com as pessoas. Ser uma liderança que vem de dentro para fora. Se eu quero se tornar um líder melhor, eu preciso ser um ser humano melhor, Rose. Então, se você quer evoluir como líder, evolui como mãe, evolui como pai, evolui como ser humano. Porque quando você evolui esses valores de empatia, de sensibilidade, de ouvir, de se preocupar, de entender de fato, de gostar das pessoas, isso vai fazer de você uma boa liderança. Eu não estou falando de paternalismo, eu não estou falando de não dar feedback, de não dar bronca ou até mesmo de não demitir, eu não estou falando disso quando precisa, mas eu estou falando de ser um ser humano que se importa com as pessoas e que valoriza essas pessoas. Eu acho que isso faz a diferença, Rose. E até porque, né, tem um jeitinho todo especial de você se portar, de você agir numa organização como líder. Augusto, qual que seria a sua dica que você daria para todos os líderes aí que vão estar vendo o nosso programa? O ponto, Rose, eu não diria que tem uma receita de bolo, né? Faz isso, mais isso, mais isso, que isso vai fazer de você liderança. Liderança é uma jornada. Liderança é uma caminhada. Você nunca para de aprender a ser líder. Você está constantemente se desenvolvendo como liderança.
E o primeiro princípio que eu daria para quem quer continuar liderando, para quem lidera, é não pare de se desenvolver. Cresça, aprenda coisas novas, deseje mais, tenha mentores. Então essa é a primeira dica. Porque se a gente para de aprender, a gente limita a nossa capacidade de liderança. A segunda sugestão que eu dou para a liderança é se conecte com o seu time. A base de qualquer relação é a confiança. Se eu quero liderar as pessoas, eu preciso que elas confiem em mim, eu preciso confiar nelas. Estabeleça essa confiança com o seu time. Conheça as pessoas, faça elas te conhecer, porque essa confiança vai ampliar a sua capacidade de liderar. Quando a gente esteve na pandemia agora, ficou na quarentena, né? E muita gente ficou assim, como é que eu vou liderar um time à distância e tal? E na verdade essa é a única forma de liderar, é pela confiança. Porque muitas vezes a gente acha que para liderar eu tenho que estar microgerenciando as pessoas. Não. A gente trabalha lá no Grupo Anga, a gente tem 120 funcionários. Todo mundo é home office. Desde 2014, não é de hoje. Então a base da liderança é a confiança. Invista na confiança. Se desenvolva, invista na confiança. O terceiro tenha uma visão clara de quais objetivos você quer atingir. Porque a liderança ela tem que dar a direção. Se o líder não dá a direção, a empresa, a organização, fica numa corrida de ratos, que não sabe para onde vai. Eu fico correndo, mas não sei para onde eu vou. Então a liderança é responsável por ampliar os horizontes e dizer assim, vamos para lá. E essa vamos para lá impulsiona, inspira, direciona. Então a liderança, eu falo sempre que se eu quero nascer como líder, eu preciso ter uma visão. No dia que você tem uma visão clara, um sonho de onde você deve ir, você tem uma liderança. E para fechar, eu colocaria como a capacidade de cuidar de si mesmo. O autocuidado. Hoje está muito na pauta, né, essa temática de liderança consciente, que é uma liderança que se preocupa consigo, que consegue olhar, consegue descansar. Por muito tempo a liderança era sinônimo de Superman, Mulher Maravilha, incansável, que não para nunca. Mas nós não somos máquinas, nós não somos robôs. A gente é humano, a gente pensa, a gente tem sentimentos. E eu acho que se você conseguir se conectar com essa sua essência, vai te ajudar a ter mais resultados. Porque se você cuida de você, você vai cuidar dos outros. Eu acho que por aí dá para começar uma boa liderança. Era exatamente isso que eu ia pedir para você falar, um pouquinho sobre autoconhecimento, né? Ou seja, o líder ele tem que se autoconhecer para liderar outras pessoas, né, Augusto? Total, Rose. Se a gente fala que o processo de evolução de liderança é de dentro para fora, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor para ser um líder melhor, então eu preciso começar a me visitar. Eu preciso saber meus valores, meus talentos, meu propósito, para onde eu vou, quais são os meus anseios, quais são os meus desejos, quais são os meus medos. Porque isso tudo vai me ajudar a expandir minha consciência. E o que é essa consciência? É saber o porquê eu faço o que eu faço, é saber quem eu sou e qual a minha contribuição no mundo. É você conseguir olhar quais são os seus limites. Como é que você descansa e quais são as suas estratégias para recarregar suas energias. Porque vai ter gente que vai recarregar a bateria de um jeito, vai ter gente que vai de outro. Vai ter gente que vai querer descansar, vai ter gente que vai querer correr, vai ter gente... Você precisa se entender. E quanto mais eu converso com liderança, semana passada eu estava conversando com o CEO da Avon no Brasil, o Daniel Silveira, e ele falou assim, a coisa mais importante que você pode ter é autoconhecimento, é você saber quem você é. Porque isso vai te ajudar a ter direção, vai te ajudar a ter clareza, vai te ajudar a saber quais seus limites e principalmente vai te ajudar a ter significado. Então o autoconhecimento, sem dúvida, é a base para qualquer liderança. Se a gente fala que a liderança é liderança de si, liderança de outros, liderança da sociedade e liderança da organização, né, são dimensões da liderança, a liderança de si é o ponto de partida para que a gente continue liderando e fazendo a diferença no mundo. Augusto, gratidão mesmo. Estou muito feliz de estar recebendo o Augusto aqui hoje. Ele tem autoridade para falar sobre o assunto liderança, mesmo sendo jovem. E que tudo que nós falamos aqui possa somar em você, possa somar na sua empresa. Eu falo em você porque antes da gente liderar uma organização, a gente tem que liderar a si mesmo.
Gratidão, Augusto. Obrigada pela oportunidade de estar com você mais uma vez. E parabéns por todo o trabalho que você tem realizado. Sou muito orgulhosa de você, por você ter passado pela minha vida. Gratidão pelo legado que você deixou, viu? Gratidão. Obrigado, Portal On, toda a sua equipe.